Oi pessoal, em primeiro lugar eu quero pedir desculpas por não ter tido acesso ao meu notebook nos últimos dias. Eu tive que ir em um casamento na Escócia para prestigiar 2 grandes amigos. Marcaram uma festa no meio da semana e cá entre nós eu não acho que vai durar muito esse relacionamento. O que significa que eu não só fui negligente com vocês, mas também gastei dinheiro com um terno alugado e um jogo de chá de John Lewis. Como sempre, eu agradeço a ajuda que estão me dando na minha tentativa de encontrar Alice. Agora eu já tenho contato total com o programa de rádio em que trabalhava, e eles vão me enviar o e-mail inicial de Rob o mais rápido possível. Eu também procurei por todas as cidades chamadas Júbilo e entrei em contato com os moradores de cada uma delas. Nenhum deles tem ruas específicas mencionadas nos registros anteriores, como Fileira de Sicômoros e Estrada de Bordos. Eu até fiz um pente fino no Google Maps para ter certeza. Eu não sei qual foi a cidade por onde Alice passou em fevereiro do ano passado, porém, parece que não existe em nenhum registro público. O cara que prometeu refazer a rota da loja de espelhos entrou novamente em contato e me enviou alguns possíveis endereços de Rob. Também mencionou que irá olhar o próprio jogo mais de perto. Não sei o que quis dizer com isso, mas quero deixar claro, por favor, não joguem por minha causa. Eu não quero que algo aconteça com vocês e que isso se torne minha responsabilidade. Ok, sem mais delongas, aqui está o próximo registro. Obrigado novamente. O jogo da esquerda e direita. Rascunho 1. 10 de fevereiro de 2017. Possível abertura do programa. Eu quero direcionar essa mensagem a você, ouvinte, só por um momento, com um aviso prévio sobre esse próximo episódio. Eu tenho certeza de que você percebeu que cada parte desta série, até o momento, tenha sido palco de eventos estranhos e inexplicáveis, e que se passaram em muitos e muitos quilômetros de viagem. Não preciso nem dizer que foi algo bem planejado. Tenho resumido as incontáveis horas de meandros insignificantes e tomando cuidado a mais para documentar os fenômenos esquisitos que encontramos ao longo do caminho. Eu queria que a história se movesse rapidamente para que haja sensação real de continuidade em cada capítulo. Se é o sentimento de intriga exploratória o motivo para você estar ouvindo essa parte em questão, entendo completamente. Tenho certeza de que isso é uma atração primária para quase todos vocês. As reviravoltas, as curvas, os encontros estranhos e misteriosos ao longo de uma estrada tecnicamente impossível. Mas se esse é o caso, sinto que é meu dever informá-lo de que, tirando algumas exceções, quase não haverá muito a se ver no campo do sobrenatural nessa estrada. E os monstros que vamos encontrar serão muito mais humanos. Estresse, divisões, desconforto e, como se poderia imaginar, luto. Se quiser ler a sinopse deste episódio no site e aguardar a próxima parte, você conseguirá ficar em dia com a história e tenho certeza de que voltaremos ao caminho de antes, indo cada vez mais profundamente no desconhecido. Mas sinto que é importante mostrar o resultado do sequestro de Ace, em parte devido ao significado das revelações que são descobertas em seu rastro, mas também como um gesto de respeito e consideração pela vida que foi perdida. Essa é a história da nossa segunda noite, na estrada. À medida que fazemos a curva à esquerda, o terrível espaço atrás de nós foi rapidamente substituído por um vazio quieto à frente. O Wrangler se rastejava derrotado em direção ao comboio que nos esperava. Os 4 carros restantes estão estacionados um pouco mais à frente, ocupando mais da metade da estrada. Rob vai até a porta frontal, ultrapassando todos para retornar à formação original. Ambas suas mãos paradas no volante, olhos fixos em algum ponto distante. Não é difícil imaginar que por trás do foco e do silêncio controlado há um homem transtornado. Um homem que não sabe o que dizer. Um homem com medo de falar demais. Aqui é Bristol para todos os carros. Vamos voltar à estrada. Fique em formação e dê espaço para os outros. Temos muito a percorrer antes de pararmos para dormir. Lilith disse. Bristol, onde é que está o Rob? O Ferryman. O Ferryman tá aqui. Apollo disse. Cadê o Ace? O Ace não conseguiu passar. Peraí, como é que é? Como é que é o quê? Cadê ele, porra? Seria simples descrever o que acontecera. Ou, pelo menos, resumir os fatos mais básicos. O que aconteceu com o Ace, onde tinha ido parar, o motivo de não ter voltado. Mas, por algum motivo, não consegui dizer uma palavra sobre o que acontecera. Algo sobre o evento em si faz com que seja impossível de ser descrito, como se as frases necessárias estivessem trancadas dentro de mim. Precisamos ir para o ponto de parada. Não estamos seguros aqui. Algumas horas antes, quando saímos da esquina da rua Fileira de Sicômoros, Rob deu a entender que o restante da viagem seria sem grandes eventos. Se ele tivesse esperado apenas mais alguns minutos, estaria completamente correto. Ficamos mais umas 4 horas naquela estrada, cada um de nós com nossos próprios pensamentos, enquanto a floresta ao redor ia diminuindo. A paisagem dá lugar a campos de milho que se estendem além do horizonte em ambos os lados.
Nada digno de atenção aconteceu, o que é irônico, sendo que digito muito mais do que realmente preciso. Com o sol descendo através de um céu em tons de laranja e rosa, vamos em direção de uma clareira, ao lado de um bosque de macieiras selvagens. Rob desliga a ignição e nós dois ficamos sentados em silêncio. A necessidade de Rob se concentrar para dirigir era uma boa desculpa para ficar quieto, uma boa desculpa para não encarar os fatos. Entretanto, as rodas agora estavam paradas, e a verdadeira razão para nossas reticências mútuas ficam óbvias. Você acha que ele está morto? Eu não sei. A resposta de Rob não era reconfortante, e fico estranhamente grata por isso. Não existem palavras reconfortantes que possam realmente me consolar, e qualquer tentativa pareceria falsa, uma piada com a gravidade da situação. De qualquer forma, dadas as circunstâncias do sequestro de Ace, nem sei qual resposta eu queria ouvir. Lilith apareceu na minha janela, batendo com os nós dos dedos contra o vidro com uma impaciência agressiva. Eu não esperaria nada menos naquele momento. Todos do comboio foram obrigados a seguirem uma ordem unilateral, uma ordem minha, sem explicações. Viajaram por horas acompanhados de uma ausência gritante de outro ser humano que antes nos acompanhava. Olhando no espelho lateral, eu vejo o resto do comboio de pé, junto aos carros observando ansiosamente o Wrangler. As mãos de Rob ainda estavam no volante. Respirando profundamente, abri a porta e saí para o gramado. Senti o chão que era macio embaixo dos meus pés enquanto ia até os outros. Provavelmente havia chovido recentemente. Comecei a encarar o semicírculo e quase parecia que eu estava prestes a dar uma das palestras de Rob. Eve disse: Bristol, o que está acontecendo? Apollo disse: O Ace deu para trás? Ele voltou para casa? Encontro o olhar de Apollo. Por um breve momento, considero dizer a todos exatamente isso. Talvez isso os salve da dor lenta e pesada que estava tomando conta do meu peito. Talvez isso me salvaria daquela difícil conversa. De qualquer forma, eu sei que não poderia mentir para eles. Meus compatriotas merecem a verdade, por mais desagradável que seja. Não, ele não voltou para casa. Eles detonaram o carro dele. Lilith disse: O carro guincho? Ele conseguiu sair? A resposta não vem com facilidade. Me sinto pressionada para dizer aquelas palavras em voz alta, e quando o fizesse, seria para eu mesma reconhecer a verdade. Parecia que estava sendo levada para um funeral, como se estivesse sendo verbalmente escoltada até um caixão aberto. Eve disse: O que aconteceu com ele? Bristol. Ele tá morto, Eve. Morto. Eu não tinha visto Rob sair do carro quando chegou perto do grupo. Era difícil esconder meu alívio quando ele assumiu novamente o seu papel de líder, abordando o grupo com naturalidade. Agora, realmente era uma de suas palestras. Tinham 2 caras no caminhão de reboque que vinha de Júbilo. Eles o pegaram. Levaram de volta para a cidade. E do jeito que estavam o tratando, não ficaria vivo por muito tempo. Bonnie disse: Meu Deus. Eve disse: O que eles vão fazer com ele, Rob? Eu não sei dizer. Isso nunca aconteceu antes. Lilith disse: Bom, então a gente tem que voltar. Olha, Lilith, isso não vai acontecer. Não, nós não podemos simplesmente abandoná-lo. Lilith: Não, nós vamos voltar. Não, nós não vamos. Apollo disse: Eu e Rob podemos voltar. Você sabe onde fica, não é? O garoto tá morto, Apollo. Tá morto. Lilith disse: Mas ele estava vivo quando o viram pela última vez, não é mesmo? Sim, mas é que... Então, quando foi que você decidiu que ele estava morto? Quando eu o vi ser levado pra longe com um gancho enfiado na porra da sua garganta? Rob não deveria ter dito aquilo. Eu entendo suas razões. Queria transmitir uma verdade importante que nada podia ser feito, ou poderia ter sido feito então para salvá-lo. Sua péssima escolha de palavras fez o trabalho, mas também fez com que uma nuvem de perturbação pairasse sobre a multidão, plantando na mente de todos a imagem repulsiva que tenho me esforçado para esquecer. Bonnie cobriu a boca com as mãos em choque e tristeza. Eve ficou visivelmente pálida, e até mesmo Lilith, que tinha a intenção de liderar o questionário, é pega de surpresa. Lilith disse: Você viu isso acontecer, Bristol? Eu assenti solenemente. O grupo se arrepiou com a minha afirmação. Eu vi o suficiente. Eu tive que fechar meus olhos quando aconteceu. O Rob tentou salvá-lo até que... Antes que eu possa terminar minha declaração, minhas palavras são cortadas por algo totalmente inesperado. Em uma resposta espontânea às minhas palavras, uma explosão dura de risadas debochadas e sarcásticas soa de dentro do comboio. Um por um, nos viramos para a fonte, até que todos estavam olhando para Blue Jay.
Sua risada, sem remorso, enche o silêncio da noite. Que foi? Tá achando graça do quê, Blue Jay? Blue Jay tenta falar por entre sua risada que lentamente, muito lentamente, vai diminuindo. É só que você se auto-intitula jornalista e fechou os olhos. Meu Deus do céu. Essa é boa, viu? Essa é muito boa. Oi? Ué? Que foi? Você fecha os olhos quando tá assistindo um truque de mágica também? Eve disse. Mas que merda é essa, Blue Jay? Apollo disse. Olha, não é hora pra isso, gente. Meu bem, já passou muito da hora, sério. Vocês são todos idiotas. O jogo da esquerda e direita é uma farsa. É falso. Rob Guthart enganou vocês como criancinhas. O Ace tá bem, provavelmente é apenas um ator. Assim como o caroneiro era apenas um ator e aquelas pessoas da cidade também. Eu quero dizer, porra, é só ver. O grupo é surpreendido pela incredulidade de Blue Jay. Ela estava claramente segurando a língua desde o primeiro dia. Nossa reação ao sequestro de Ace tinha passado de seus limites. Eu vi o Rob atirar em um deles com um rifle de caça. Eu vi a ferida. Foi real. Você já ouviu falar de uma coisa chamada sangue falso? O rifle provavelmente estava carregado com balas de festim. Dá pra comprar isso em qualquer loja fuleira de mágica. Sério, o que diabos tem de errado com vocês? Lilith disse. Ok, em primeiro lugar, eu não tô gostando da porra do seu tom. Em segundo lugar, você percebeu que somos os únicos carros na estrada há quase 2 dias? E quanto a júbilo? Você tá sugerindo que Rob contratou a merda de uma cidade inteira? Isso seria impossível. Sim, claro, isso é impossível. Mas é totalmente crível que estamos dirigindo em uma estrada mágica. Talvez essa seja a maior farsa que eu já vi, mas isso é tudo o que é. Uma grande mentira. E essa burrinha aqui tá dando toda a publicidade que ele quer. Olha, o que eu quero dizer é, esse grupo não passa de um bando de ovelhas. Mas você é um psicopata de merda. A minha mãe costumava me dizer que você não pode atacar uma pessoa na estrada. Mas encarando o sorriso sombrio e satisfeito de Blue Jay, eu estou mais do que tentada a desobedecer as regras da minha progenitora. Ok, Blue Jay, justo. Eu não vou fingir que sei exatamente o que está acontecendo aqui, porque afinal de contas, você pode estar certa. Mas por que o Rob gastaria o orçamento de uma produção de um filme de Hollywood para enganar uma jornalista de rádio e 2 vloggers? Olha, confia em mim, o nosso site não recebe acesso suficiente para... não. Olha, não vai achando que você é tão importante assim. Não é você que ele tá tentando enganar. Blue Jay se vira para o Rob, fixando um olhar de puro triunfo. Admite, Rob. Admite que isso tudo é uma farsa. Admite que você sabia quem eu era antes mesmo de sair do meu carro. O rosto de Rob parece ter sido esculpido em mármore. O grupo olha para ele em busca de uma resposta, mas ele responde diretamente a Blue Jay, com os olhos fixos nos dela. É verdade. Eu sei quem você é, Denise. A atmosfera muda, e por um momento, a noite irrompe em 1 milhão de sussurros. A resposta de Rob claramente significa algo para todos, menos para mim. Eve diz, Denise? Lilith diz, Denise Carver? Apollo diz, não pode ser. É sério? Desculpa, mas quem é Denise Carver? Ela é a maior desmancha-prazeres do nosso meio. Vai se fuder, cabeça de vento. A Denise é membro do Instituto Americano de Céticos e Racionalistas. Ela gosta de se convidar em grupos de caça-fantasmas com nomes falsos para que possa desbancar tudo publicamente. Vocês devem ter percebido que a senhora aí não acredita no sobrenatural. Na verdade, eu acredito sim no sobrenatural. Acredito que é uma indústria bilionária construída em cima da venda de mentiras confortáveis para os crentes e cresce por causa de jornalistas de merda e blogueiras que não são mais que putinhas loucas por atenção, que estão dispostas a propagar qualquer merda que darão cliques na internet. É por isso que você demorou tanto para contornar o Pinheiro, mesmo quando o caminhão estava indo na direção do Ace. Você achou que nada disso era real. E você achou? Por mais condescendente que seja o discurso dela, suas palavras me provocam uma percepção súbita. Era verdade que, com um orçamento alto o suficiente e alguns idiotas habilidosos, provavelmente poderia se replicar a maior parte do que vimos na estrada. No entanto, sem perceber, me vi concordando com a versão de Rob, defendendo com unhas e dentes a veracidade do jogo da esquerda e direita contra os ataques dela. Parti naquela jornada com a mesma opinião que Blue Jay, totalmente cética, mas em algum lugar entre o túnel e aquele dado momento, eu tinha me tornado uma crente. Blue Jay percebe a minha falta de protestos e se volta para o Rob. Eu tô lisonjeada que você fez tudo isso. Eu não tinha noção que meu trabalho era tão ofensivo assim pra você.
Eu admiro seu trabalho, Denise. Sempre admirei. É por isso que eu te trouxe. Isso é mentira. E fala pro seu amiguinho Ace que a atuação dele é uma merda. Blue Jay tirou um pacote de Marlboro do casaco, acendeu um cigarro e foi se sentar no capô do carro mais próximo. Seu comportamento claramente sinalizava que sua parte na conversa acabara, embora suas palavras tivessem deixado um sabor amargo em todos os outros envolvidos. Tentando simpatizar do seu comportamento, deve ser exaustivo passar 2 dias com pessoas cujas opiniões são exatamente opostas às suas, tendo que escutar em silêncio enquanto corroboram suas próprias opiniões que, para você, são absurdas. Dito isso, no entanto, eu fico incrivelmente feliz que a mulher parou de falar. Isso me lembra de uma época em que nós duas nos dávamos bem. A próxima pergunta foi de Eve. Sua voz tremia. A gente pode morrer aqui? A força de suas palavras entraram na mente de todos na roda. É óbvio que os outros também já tinham se perguntado o mesmo e queriam uma resposta de Rob. É uma possibilidade. A estrada nunca matou ninguém antes. Pelo menos, não quando todas as regras são seguidas. Lilith disse. Você disse em seus e-mails que poderia ser perigoso. Isso mesmo. Mas, por um acaso, não achou necessário falar que poderíamos morrer? Rob se vira para Lilith, claramente ofendido por sua acusação. Nos anos 20, John Eberon matou 36 pessoas e violou seus corpos. Em um dos vídeos de vocês, as duas foram até a casa dele na Virgínia, procurando o fantasma do homem. Bonnie e Clyde gastaram $500 para ficar no Murder House de Iowa. Um lugar que, supostamente, faz com que as pessoas sejam possuídas e são forçadas a matar uns aos outros. Se vocês acreditam honestamente no que tanto perseguem, deveriam aceitar a condição de morte como um possível resultado toda vez que saem de casa. Estamos procurando por evidências de um outro mundo. O que fazemos aqui tem um significado científico tão grande quanto o do pouso na Lua. Um significado cultural de Colombo descobrindo as Américas, e muitas pessoas morreram para que essas coisas fossem feitas. Se você aceitou o risco de perseguir o fantasma de um serial killer, deve estar disposta a aceitar os riscos daqui. Lilith parecia ter sido repreendida por um de seus pais. Há um fogo em seus olhos enquanto observa Rob, enfrentando sua crítica com desprezo. Então é culpa do Ace. Ele deveria ter aceitado o risco. Ele aceitou o risco. Ace tomou suas decisões. Ele viu os perigos da estrada em primeira mão e continuou indo. Eu disse que este lugar poderia ser perigoso e talvez vocês não tenham levado isso a sério. Mas você não vai me tratar como se eu tivesse seduzido vocês pra cá, sob falsos pretextos. Ficamos por alguns momentos do vazio desconfortável deixado pelas palavras de Rob. Ninguém sabe ao certo para onde olhar. Apollo disse. Então, o que fazemos agora, Rob? Nós voltamos? Eu não posso tomar essa decisão por vocês. Se quiser se separar e voltar, eu sugiro que espere até o raiar da manhã. Eu nunca vi nada igual aquilo acontecer antes. Mas esse é o maior grupo que eu já tive dentro do jogo. Talvez isso esteja influenciando em algo. E o que você quer dizer com isso? Bem, é a única coisa que mudou das outras vezes. A verdade é que este não é o nosso mundo. E por todos os direitos da lei universal, não deveríamos estar aqui. Mesmo quando é apenas um carro, a estrada sempre tenta desencorajá-lo a continuar. Talvez seja como bactérias do seu organismo. 1 ou 2 podem passar despercebidas, mas quando atinge um certo ponto é como uma resposta do sistema imunológico. Você acha que a estrada está tentando se livrar de seus objetos estranhos? E quanto maior o grupo, mais violenta é a resposta. Fazia sentido, até Blue Jay riu novamente. Ao ouvir sua reação, eu reavalio o que estou dizendo e não posso deixar de me sentir um pouco idiota com a ideia. Talvez. É apenas uma teoria, eu não sei. Rob se recompõe. De qualquer forma, vocês têm até amanhã para decidir se querem continuar na estrada. Bristol, se quiser ir para casa, tem que encontrar alguém para te levar. Eu não tô pronto para voltar ainda. Ele se afastou do grupo e marchou em direção do Wrangler. Eu não o vejo novamente pelo resto da noite, e não tinha intenção de incomodá-la. Eve e Lilith imediatamente se aglomeraram ao meu redor, perguntando se estou bem e se revezando para falar mal das ações de Rob. Eu não consigo fazer o mesmo. Tudo o que posso dizer é... Eu posso carregar meu celular no carro de vocês? O grupo tem pouco o que falar pelo resto da noite. Uma profunda gravidade paira no ar, apagando qualquer semblante de bom humor, como um balde de água em uma fogueira acesa. Ninguém quer conversar com ninguém. O reservatório de gracejo de Apollo parecia ter esgotado. Todo mundo está se perguntando para onde estão indo daqui para frente, ponderando sobre quem realmente são as pessoas em sua volta.
ou avançam em direção ao perigo, ou voltam para um terreno seguro e familiar. É uma questão que terão que responder sozinhos e para si mesmos, e tudo isso antes do sol nascer. Eu mesma tenho minhas próprias dúvidas. Cerca de 1 hora depois de Rob ir para o Jeep, dando boa sorte para as decisões do resto do grupo, eu vou até o carro de Lilith e Eve. Minha mochila está no banco da frente. Um fio preto sai dela até a entrada do carregador. Eu decidi não dizer para a dupla que estou carregando o detonador de explosivo de nível militar a menos de 10 metros de distância delas. Talvez exploda antes dessa transmissão. Se vocês estão ouvindo isso, desculpa, meninas. Eu pego minha bolsa e, verificando se ninguém está olhando, vou direto para o bosque de macieiras. Marcho através da pequena floresta, os sons do comboio rapidamente desaparecendo atrás de mim. Na escuridão da noite, com a lua envolta de legiões de árvores tortas, fico intrigada por não estar mais com medo. Eu vi com meus próprios olhos as coisas que acontecem nessa estrada, e ao passar pelo bosque e entrar no campo ao lado, isolando-me intencionalmente do resto do grupo, eu estou ciente de que não teria ajuda. Mesmo assim, quando estava cercada de milho por todos os lados, me sinto quase incapacitada de sentir medo. Os acontecimentos do dia tiraram todas as emoções do meu ser, e agora deixei tudo de lado. Só tenho uma opção. Um desejo irresistível de descobrir mais sobre essa estrada, independentemente das consequências. Julgando ser suficiente a distância que andei para ficar longe do comboio, retiro a C4 da minha mochila e o coloco no chão. Rangendo meus dentes, meu corpo se encolhendo de um pavor indescritível. Aperto o botão liga e desliga do Nokia e espero algo acontecer. Minhas preocupações são instantaneamente suavizadas quando a imagem granulada de 2 mãos esticadas uma para a outra aparece, rapidamente substituída por uma tela de menu. Trabalho rapidamente as palavras no pacote de papel pardo, constantemente me lembrando de que estou me colocando em risco a cada segundo que passa. Primeiramente, digito o número do meu celular no telefone, presumindo, ou pelo menos esperando, que o mecanismo não seja ativado por chamadas de saída. Alguns segundos depois, meu celular toca, me dando o número do Nokia. Ao verificar os registros de chamadas, encontro um segundo número diferente que parece ter feito uma ligação para o telefone 3 vezes, uma seguida da outra. Se eu fosse uma mulher de apostas, o que sou às vezes, sugeriria que este telefone pertencia a quem construiu a bomba, as chamadas representando tentativas de testar o gatilho antes de sua implementação. Se estiver certa, esse deve ser o número pessoal de quem estava dirigindo o carro detonado da estrada. Minha terceira descoberta é um pouco mais intrigante. Nenhum texto tinha sido enviado deste celular. No entanto, há uma mensagem solitária na caixa de entrada do telefone. É de um terceiro número diferente que dizia o seguinte: por favor, não faça isso. Rob. Eu encaro aquela frase, uma nova informação desconfortante contra minhas teorias já preconcebidas. Se pode-se dar credibilidade àquela mensagem, e se minhas deduções anteriores estavam todas certas, então significa que Rob Goddard estava dirigindo aquele carro, que a C4 no porta-malas era dele. Todo esse tempo eu achei que Rob poderia ter sido responsável por algo terrível. Mas e se ele mesmo, que caiu para fora da estrada? Se for esse o caso, isso traz uma nova questão. Quem tinha sido responsável pelo acidente? Quando começo a pensar a respeito, o ar explode ao meu redor. Sou sacudido da minha investigação por uma voz poderosa e ecoante que reflete em tudo. O milho é jogado para todos os lados enquanto o som ecoa de todas as direções, como se falado pelo próprio ar. Eu estive assistindo os seus questionamentos. Sem um segundo de hesitação, desliguei o Nokia e joguei dentro da mochila. Pulei para ficar de pé e olhei pelo milharal, procurando a fonte da voz, fazendo o meu caminho de volta para o comboio. De repente, quando percebi o quão distante eu estava de meus amigos, comecei a correr. Minhas botas batendo violentamente contra a lama enquanto corria para fora da floresta. Menos de 1 minuto depois, eu saí por entre as árvores, minha mochila balançando de um lado para o outro com o peso do bloco. Todos estão em seus devidos carros, parecendo estar adormecidos. Comecei até a achar que estavam aprontando algo. Sem ninguém para conversar e com um dia inteiro pela frente, presumo que não há nada a ser feito além de recuperar meu fôlego, escrever meus pensamentos imediatamente e então ter o meu merecido descanso. Eu sinto uma pressão pesada por trás dos olhos enquanto ando até o Wrangler. Em silêncio, abro a porta de trás que fica perto de onde eu durmo e cuidadosamente escondo o bloco na minha bagagem. Então, silenciosamente, fecho a porta mais uma vez e vou para o banco do carona, onde minhas anotações esperavam para serem feitas. Eu estiquei a mão para a maçaneta, segurando firme, mas não abro a porta. Na verdade, depois de observar pelo vidro, eu solto.
A pressão por trás dos meus olhos cede, e antes que eu pudesse perceber, escorreguei para o chão úmido, minhas costas contra o metal frio e duro da porta. Um gemido escapou da minha garganta enquanto lágrimas escorrem pelas minhas bochechas. Minha respiração tremia enquanto eu puxava o ar, e minha tentativa de expirar não é mais do que soluços deprimentes. As lágrimas me pegam de surpresa, mas não as enxugo. Com um gosto agridoce, são bem-vindas, até mesmo necessárias. Carregam nelas uma sensação familiar de libertação. Assim que secam, sinto que talvez eu possa superar os eventos do dia. Os sons da minha cabeça estão um pouco mais baixos, já que agora eu apaguei minha dívida com eles. Bonnie disse: "Você está bem, querida?" Eu me levantei assim que vi Bonnie, andando cuidadosamente em direção do Wrangler. Eu tento me recompor, um tanto constrangida por ter sido pega no flagra. Desculpa, eu não sabia que você ainda estava acordada. Eu tenho sono leve e Martin, o Clyde, ronca demais. Quer conversar? Eu acho que eu só preciso dormir um pouco. Obrigada, Bonnie. Meu nome é Linda, caso estivesse se perguntando. Alice. É um lindo nome. Bem, Alice, eu sei que eu não sou muito de falar, mas eu sou uma boa ouvinte, se um dia precisar. Pela primeira vez, desde o pinheiro caído na estrada, eu me vi sorrindo. É um sorriso fraco, mas já é alguma coisa. Obrigada, Linda. Talvez eu precise. Tenha uma boa noite. Boa noite. Bonnie volta para o seu carro antes de parar e olhar de volta para mim. Era um último resquício de conforto que podia me oferecer naquele momento. E lembre-se, tudo ficará bem assim que chegarmos em Winter Bay. Eu franzi o senho meio sem entender o que ela queria dizer com aquilo. Ela sorri inexpressivamente e então termina o caminho até o carro. Ela já tinha mencionado aquele lugar antes, quando estávamos saindo de Júbilo, o que antes parecia ter sido apenas memórias aleatórias. Mas, do jeito que citava agora, eu duvido muito que fosse só isso. Depois que tudo aconteceu, todas as minhas suspeitas em cima de Rob, toda a minha preocupação com Ace, teria algo de errado com Bonnie? Talvez eu tenha entendido errado. Talvez Bonnie se expressou erroneamente, mas mesmo assim, o breve conforto que suas palavras tinham me dado já se dissiparam, deixando no lugar uma sensação familiar de confusão e paranoia. Eu entrei para o carro, no banco do carona, faço minhas anotações e então rastejo até o colchão inflável. O sono não vem fácil. Fecho meus olhos e tento me convencer que o amanhã será melhor do que esse dia angustiante. Entretanto, toda vez que penso nisso, uma voz na minha cabeça responde: isso só depende para que lado será a sua próxima curva.